Boa noite a todos. Fazes-me um sinal e entendo, é para eu ligar esta máquina, não é? E agora, 1, 2, já me ouvem, não? Sim? Temos aí micro? Se não, faz um bocado mais, exercita-se aqui as cordas vocais. Sim? Bem, barulho faz. Pronto, muito bem. Ora então, dizia eu que boa noite e é com grato prazer que aqui estou de novo convosco, porque me sinto muito bem. Sinto-me em casa com a energia que aqui se percebe. Mas por um lado me sinto reconhecido e sinto muito contente de aqui estar convosco. Também por outro lado vos devo confessar que sinto cada vez mais responsabilidade nestes momentos que partilho convosco. Porquê? Porque ali o nosso amigo Tó deposita em mim uma credibilidade que é para mim um desafio, encara como um desafio, de poder explicar-vos, trazer o pouco que sei sobre isto. Mas reparai, eu como a prática e a natureza da ciência espírita, ela não detém a verdade de nada, detém apenas o conhecimento do homem no seu progresso para a perfeição moral que o Criador a todos votou. Portanto, eu também não tenho e por isso mesmo também quero muito aprender convosco. Num primeiro momento falarei eu, farão o favor de me escutarem. Num segundo momento estarei à vossa disposição para enfrentar qualquer pergunta relacionada com a palestra de hoje ou qualquer pergunta relacionada sobre o Espiritismo. Aqui eu tentarei responder da melhor maneira, senão ali o nosso amigo António também me ajuda de certeza. Bom, meus amigos, o que eu vos trago hoje é exatamente isto, que ali está, Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, a terceira obra da codificação básica. Foi a terceira obra que foi escrita pelo codificador, Allan Kardec. Vou elaborar a minha conversa convosco segundo estes objetivos. Vamos começar por recordar um breve resumo da biografia do codificador, para aqueles que tiveram a oportunidade de me ouvir falar aqui antes nas palestras anteriores, é a mesma, mas para aqueles que é a primeira vez que vêm ou que nos acompanham pela internet, é sempre bom recordar um pouco da história do codificador. Ui, eu não me enganei, hein? Imitação do Evangelho, quis mesmo escrever isto. Isto tem uma razão. Esta obra hoje chama-se Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela nasceu com este nome, já vamos ver porquê, e é por isso que ali está. E porquê é que nasceu a imitação do Evangelho? Depois vamos ver as questões relacionadas à sua publicação e à sua edição. Também se esta obra tem uma característica muito interessante, é a única que mudou de nome. O conteúdo é praticamente o mesmo, desde a primeira edição à terceira. Terceira porque as que temos aí hoje se baseiam na terceira. E é nessa edição que há a mudança de imitação do Evangelho para Evangelho segundo o Espiritismo. O conteúdo tem algumas alterações que a gente vai ver entre a primeira e a segunda e a terceira e iremos acompanhar. É disto que vamos tratar quando falarmos deste assunto. Depois vamos olhar para a estrutura do livro, olhar para ela, perceber o que é que este livro nos traz. Terminaremos com uma relação relacionando este livro com a obra básica e antecipando as outras palestras que nós iremos fazer, uma vez que vamos completar neste ciclo todas as obras que constituem a codificação básica, que, como sabem, são 5. São 5. Vamos na terceira, o Evangelho, mas depois ainda nos falta o céu e o inferno e falta-nos a Gênese para completar as 5. Muito bem, então comecemos ali pela uma biografia do codificador. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas.
Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rivail tornou-se conceituado mestre, não só em letras, como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rivail para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Isto é um pequeno resumo da biografia do codificador. Portanto, e agora, o porquê? Porquê a imitação do Evangelho? Foi assim que a primeira publicação desta obra chamava-se Publicação do Evangelho. Porquê? Vamos olhar para o prefácio, que dá uma explicação muito gira. Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. 2, os milagres. 3, as profecias. 4, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 5, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam nele encontrado a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo. Portanto, estamos a ver que esta obra se insere nas 3 vertentes que tem a natureza desta filosofia de base científica e que se diz também de consequências ético-morais, portanto, da investigação que o Espiritismo faz a nível filosófico e da demonstração que consegue fazer de alguns fenómenos daquilo que justifica filosoficamente, retira ilações, retira orientações para a conduta do homem. Esta obra insere-se exatamente nestas consequências ético-morais, justificadas, o que é o bem proceder e porquê e o que é que não é correto. Portanto, é nesta área que se desenvolve esta obra. Nós já tínhamos visto na palestra anterior, quando falamos do livro dos médiuns, que do livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos tem as 3 vertentes, a filosófica, a científica e a moral. E que depois, na sua organização das várias partes, e ele tem 4 partes, vai dar origem mais tarde a outras obras, nomeadamente esta, vai se basear na parte 3ª, que é chamadas leis morais. A do livro dos médiuns baseou-se nesta, na parte 2ª, a vida espírita. E as obras seguintes que iremos ver, vamos ver o céu e o inferno, que se vai basear nas esperanças e consolações, na parte 4ª, enquanto que a Gênese, eminentemente científica, bem como o livro dos médiuns, se vai basear fundamentalmente na parte 1ª. Portanto, isto para vos recordar que o livro dos Espíritos é também, por si, uma espécie de uma planta do Espiritismo, onde se constrói o edifício do Espiritismo, depois vai tendo umas colunas, chamemos nós a estas obras da codificação básica. Ora bem, estas leis morais que vêm na parte 3ª são
no total de 10, é um bocadinho parecido com o decálogo de Moisés, portanto, mas é uma parte, é uma subdivisão da lei natural. A lei natural não inclui só as leis morais, também as leis físicas. As leis físicas também são divinas. Quando nós descobrimos qualquer coisa da meteorologia, do clima ou da física, nós estamos a descobrir, é que já existia. Então foi criado por alguém. Por quem? Pelo mesmo ente que também nos dá normas de conduta do bem e do mal. Portanto, as questões morais são uma parte da lei natural. Isto que aqui está é o ecrã de um conjunto de palestras que talvez a gente venha a fazer qualquer dia sobre as leis morais inseridas dentro da lei moral. A lei mais importante, como é dito também no Livro dos Espíritos, é esta. É a lei de justiça, amor e de caridade, que é quase como um sol em relação ao sistema solar das outras. Muito bem. Ora, se repararem na Revista Espírita, que é publicada, a Revista Espírita começa a ser publicada logo um ano depois de ser publicado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é publicado em 1857, em abril de 1857, e em 1858, janeiro de 1858, começa a ser publicada a Revista Espírita. A Revista Espírita que é um jornal, era o jornal do seu tempo, onde ele ia dizendo tudo, e nomeadamente, sempre que saía uma obra, se vocês tiverem esse cuidado, vão verificar que na Revista Espírita aparece-vos no índice, bibliografia, portanto, e se repararem, estamos em abril, aqui está em cima, abril, não é? Muito bem? Portanto, e ele diz aqui, imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo, portanto, e vai ser publicado, nesta data, 1864, vai ser publicado o livro, este livro, com o nome de Imitação do Evangelho. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo nasceu sendo imitação do Evangelho. Vamos depois ver porque é que ele muda o nome. Portanto, e tem este aspecto. Portanto, é publicado em abril de 1864 e tem este aspecto. Este é uma cópia da portada da primeira obra. Diz ali imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, já estão a ver. Portanto, aqui está quase a fazer anos outra vez, em abril, não é? Portanto, já é um livrinho com algum tempo, 154, né? Se não estou enganado, 154 aninhos, não é verdade? É um rapazinho jovem ainda, mas vai fazer 154 em abril. Por coincidência, o mesmo mês em que é publicado o Livro dos Espíritos, mas 7 anos antes. Foi publicado em 1857. Pronto, ele nasce assim. E nasce também, na altura, com um prefácio de que ouvimos, aquela explicação que ouvimos é uma leitura de um excerto do prefácio, explicando o porquê. Vem lá, num prefácio, tem uma introdução e tem 25 capítulos. Tem mais ou menos esta forma que aqui está. E eu chamo ali a atenção que estes 2 capítulos que aqui estão sublinhados, vão sofrer alterações. Vão sofrer alterações para a última edição, última no sentido de que a edição a partir da qual já não houve alterações, que é a terceira, vai surgir, a gente já vai ver quando, passado um tempo. São aqueles capítulos ali que têm a ver com as preces e têm a ver com as máximas de Cristo. Ele, logo, nesse mesmo ano, reparem, aquilo saiu. Estávamos em abril, aqui está agosto. Neste mesmo ano, passado uns meses, na Revista Espírita, ele fala de um suplemento ao capítulo da expressa imitação do Evangelho. Ora bem, já naquele tempo, e infelizmente também ainda hoje, há muita gente que não consegue fazer uma prece sem ter algo para ler, sem ter um livrinho onde venham escritas as preces. E então ele diz aqui que sofreu muita pressão para que oferecesse no livro, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, se repararem no último capítulo das versões atuais, tem um conjunto de preces. E na altura diziam-lhe, mas porquê é que não nos dás uma prece dominical? E uma prece da manhã e uma prece da noite, enfim, porque ele optou por só pôr as preces que ele entendia ligadas com a atividade espírita mediúnica, porque
sempre ele defendeu e filosoficamente é o certo, a prece é de coração. A prece é como fez o António há pouco aqui, ele não precisa de um livro para estar a fazer prece. Portanto, falemos de coração, mas há muita gente que ainda precisa disso. E então, ele logo em agosto resolve publicar um suplemento ao Evangelho, que era exatamente, ele isolou, ampliou aquele capítulo que tinha algumas orações, algumas preces, ampliou e faz sair este livro, que tem várias capas, mas hoje ainda existe. A prece de Allan Kardec é apenas um extrato do último capítulo do Evangelho. Ok? Portanto, é a mesma coisa que lá está no Evangelho. Ok? Este livrinho é a mesma coisa. Muito bem. Tem esta forma, são diferentes formas. Eu apresentei-vos aquela que é editada pela Federação Espírita Portuguesa, mas tem várias, há várias formas. Isto para terem ideia que há umas obras que Kardec também foi publicando, umas outras obras que, não sendo da codificação básica, são da codificação complementar, esta é uma delas. Mas é um excerto do Evangelho. Muito bem. Todas estas questões da prece, eu conto-vos uma história em tom de brincadeira, que nos mostra como às vezes nós podemos ser dogmáticos sem querer em relação a isso. Havia um rapaz que estava a trabalhar, conseguiu um emprego nas estradas, a trabalhar nas estradas, e então deram-lhe a missão de ele pintar aquele separador central, pintar a branco, aquele separador das vias, pintar a branco. E ele começa, no primeiro dia, e ele consegue fazer 3 km. Bom, o supervisor estava muito contente com ele. O segundo dia, ele já só consegue fazer 2. Ao terceiro dia, ele nem chega a 1 km. O supervisor diz: o que é que está a passar contigo? E começaste tão bem. E diz ele: bom, é que a cada dia que passa, a lata de tinta está cada vez mais longe. Assim é, muita gente só pode rezar se não tiver o raio do livro. Está cada vez mais longe da sua perfeição, está bem? É uma muleta, é a tinta, ok? Mas não é o essencial. Muito bem. Ora bem, reparem, depois ele vem dizer-nos, e o que é que temos aqui? Novembro, não é? Novembro de 1865, não é? Não, é 5, não é? Que ali está. É um ano depois. É quando, em 64, em agosto, sai o suplemento. Portanto, ele diz que vai sair a 3ª edição. E agora, olha, reparem, já mudou o nome. Deixou de ser a imitação e passa a ser o Evangelho segundo o Espiritismo. E esta 3ª edição é aquela que dá origem às obras que hoje aqui temos. E ela é ampliada, tem uma série de alterações. Ele explica, numa obra que também não pertence à codificação básica, mas que recomendo a todos lerem, pelo menos quem queira perceber detalhes, quer da vida do codificador, quer detalhes que tenham a ver com a ambiência em que nasceu esta filosofia de base científica com consciências ético-morais, que é as obras póstumas. E se repararem, nas obras póstumas, ele vem a falar em 63, ele vem a falar, os espíritos falam com ele a respeito da obra que está para sair, que na altura era a imitação do Evangelho, ok? E ele depois acrescenta uma nota, e aqui é o que aqui está escrito, em que ele diz que nasceu como imitação do Evangelho e depois, por pressão do Sr. Didier, ele quando publica a imitação do Evangelho, está escrito aqui nas letras pequenas, mas ele quando publica a imitação do Evangelho, em abril de 64, nesta obra ele opta por fazer uma surpresa inclusivamente ao editor, que era o Sr. Didier. E ele praticamente só sabe na véspera, que é para começar a fazer o livro. Depois sai a imitação do Evangelho, já vimos que andamos ali quase 2 anos, não é? Portanto, tem cá uma 2ª edição, que depois já vem com o suplemento das preces e tal, e depois vem esta 3ª edição em novembro de 65. Portanto, 1 ano e meio depois, lá para diante. E ele diz que é nesta altura que, por pressão dele, do Sr. Didier, ele muda para o Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir daí passa a ser o Evangelho. De qualquer das maneiras, para a contagem da idade deste jovem, nós contamos abril de 1864. Daí os tais 154 anos. De qualquer das maneiras, a obra que vocês aí têm é mais recente. É a 3ª edição, que é de novembro de 65. Ora bem, cá está o aspecto em novembro de 1865. Cá vem, e agora já não é La Imitación, mas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que alterações é que ela tem?
Lembram-se que a primeira tinha apenas 25 capítulos. Tinha um prefácio, uma introdução e tinha 25 capítulos. E ele aqui passa a 28 capítulos. São fáceis de explicar. Lembram-se daquelas 2 capítulos que eu vos mostrei. Ora, ele expandeu. Aqueles capítulos tinham 4 máximas do Cristo. Ele expande aquilo, cada uma em seu capítulo. Dá logo os 3 que faltam. Já havia um, não era? Que tinha as máximas todas em subcapítulos. E ele agora faz cada capítulo e dá logo os 28. E aqui na parte final ele expande para o tal suplemento. O suplemento passa a ser incorporado com as preces. E é isto que aqui encontramos. Isto para vos dizer que quando vocês se cruzam com esta obra, tenham a noção que estão apenas a cruzar-se com um excerto de uma obra maior, ok? Portanto, mas atenção, a tinta, não fique lá muito longe, a tinta e o balde da tinta, ok? Portanto, é para ser usado com parcimónia e sem dogmatismos. Ora bem, o que é isto do Evangelho? Já vimos suficientemente, mas de qualquer das maneiras nunca é demais recordar. Portanto, o Evangelho é como se fosse um código de moral universal. Portanto, ele baseia-se na parte 3ª do Livro dos Espíritos, as leis morais, portanto, e expande-as justificadamente, indo buscar partes mal percebidas do Evangelho de Cristo. Explica passagens obscuras dos Evangelhos, aplica os ensinos a todas as posições da vida, faz uma aplicação prática e tem a chave para a compreensão dos Evangelhos. Portanto, é na realidade o ensino moral. É esse o seu objetivo, é o objetivo com que esta obra aparece. E ela está toda organizada, para aqueles que já estão mais habituados a lê-la, está toda organizada assim. Cada parte, cada tema novo que vocês encontram no Evangelho, encontram desta maneira. Portanto, a estrutura dos capítulos começa por ir-se buscar uma máxima de Jesus, há a seguir uns comentários de Kardec e há instruções dos Espíritos a respeito daquilo. Todos os capítulos estão assim, ok? Do princípio ao fim. Ora bem, como é que está estruturado? Como é que isto está estruturado? Já vos disse, tem um prefácio, tem uma introdução e um primeiro capítulo que fala da natureza do Espiritismo, tem a parte moral de Leão, das explicações das máximas de Cristo, dos mal-entendidos que há nos Evangelhos, fundamentalmente Mateus e Lucas, a gente já vai ver, é baseado num famoso Sermão da Montanha, ok? E termina com alusão à prece, ok? Muito bem. Entrando no prefácio, vocês logo encontram isto. Olha o que ele diz, é um livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões, é um livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. E chama logo a atenção que a comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos. Eu não vos vou ler, mas vou levar-vos a escutar um bocadinho dela. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus.
É um livro maravilhoso. Todos eles são. Mas esta sensação que vos é transmitida aqui neste prefácio, vocês vão encontrá-la ao longo de todo o livro. Não é por acaso que Kardec recomenda que seja um livro de uso diário. É porque vocês descobrem sempre qualquer coisa. A vossa inteligência, ao reler pela enésima vez uma máxima de Cristo e as suas reflexões dos Espíritos e os comentários de Kardec, descobrem sempre uma coisa que não tinham visto ainda e que resulta apenas do vosso progresso. Quem é que não muda de opinião? Costuma ser só os burros, não é? Portanto, a gente vai mudando de verdade em verdade, progredindo. É este o fluxo do conhecimento. Vamos mudando de opinião e vamos melhorando. E é por isso que esta obra, para além de tudo mais, nos ajudar a preparar reuniões, nos ajudar a tranquilizar, etc., é recomendado que seja de leitura frequente. Há, no Espiritismo, talvez tenham ouvido já falar, uma prática, sem ser rito nenhum, nós não temos ritos, mas é aconselhado o Evangelho no lar. Já devereis ter também ouvido falar. É uma convocatória exatamente a que se cumpra esta sugestão do Espírito de Verdade, que vem logo no prefácio, que façamos desta leitura uma leitura diária, se possível, mas frequente no mínimo. Muito bem. Portanto, o primeiro capítulo tem depois algumas coisas que vale a pena perceber sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo, e depois a parte de leão, realmente, desta obra está exatamente entre o capítulo 2 e o capítulo 26, que é o ensino moral, o objetivo final desta obra. Mas ela baseia-se em exclusividade no conhecido Sermão da Montanha de Cristo, que podem encontrá-lo nos Novos Testamentos, podem encontrá-lo no Evangelho de Mateus, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, e podem encontrá-lo no Evangelho de Lucas, separado em várias coisas. Mas é das bem-aventuranças, todo o ensino moral é exatamente baseado nesse Sermão da Montanha de Cristo. Por fim, ensina-nos a orar. É a parte final, é o tal preço, é o tal suplemento que foi criado, etc., que faz parte do Evangelho. Muito bem, vamos agora olhar para cada parte em si. Na primeira parte da introdução, vamos olhar para um exemplo do que lá vem. E como se recordam, nós vimos que todos os capítulos estão organizados da mesma maneira. Começam uma máxima de Cristo, uns comentários de Kardec e comentários da espiritualidade superior. Assim vamos ver, por exemplo... Não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Sobre esta máxima, vejamos agora, em seguida, os comentários de Allan Kardec. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento.
também diz o Espiritismo. Eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na terra. E o que é que dizem os espíritos sobre isto? Fenelon, o espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai-vos para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Portanto, isto é o que vocês podem encontrar no primeiro capítulo e que explica exatamente o que é o Espiritismo. O Espiritismo não vem destruir nenhuma lei que vinha de trás, vem antes é explicá-la. Dou-vos alguns exemplos. Por exemplo, há traduções dos Evangelhos de Cristo. Eu vim para pôr o pai contra o filho, o marido contra a mulher. Isto não faz sentido, literalmente não faz sentido. São explicações deste género que traz aqui o Espiritismo, baseados exatamente na razão. E é por isso que, ao passar para a segunda parte, que está contida entre o capítulo 2 e o capítulo 26, que é o ensino moral, aí temos todas as bem-aventuranças e todas aquelas sugestões que ele foi dando no Sermão da Montanha, que podereis encontrar, como vos disse, literalmente e em sequência no Evangelho de Mateus ou às partes no Evangelho de Lucas. Mas cá está: muitas moradas na casa do meu Pai, ninguém pode ver o reino dos céus, o Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, por aí adiante, honrai pai e mãe, enfim, todas elas encontrarão, e sempre organizadas da mesma maneira. Por cada uma destas máximas vocês vão encontrar, de novo, a máxima de Cristo, extraída do Evangelho e do Sermão da Montanha, comentários de Kardec, seguidos dos comentários de Kardec, e depois ainda complementada por instruções dos Espíritos, como ouvimos ali um Espírito de Fenelon a falar sobre o Espiritismo. Portanto, são todas estas máximas que estão no Sermão da Montanha, e todas vistas com um prisma racional. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Esta obra, inserindo-se na parte das consequências ético-morais, ética é um ramo da filosofia, então tem que justificar porque é que cada comportamento é bem ou mal, influenciando depois o costume. A moral baseia-se no costume, ok? E não é por acaso que vocês veem logo nas portadas deste mesmo livro exatamente isto que acabamos de ouvir. Aqui é dedicado um capítulo que é o 19, A Fé Move Montanhas, deste
desta parte terceira, esta parte segunda do ensino moral, em que se fala exatamente disto. Porque é diferente nós acharmos que algo é bem ou mal porque nos diz o orientador do centro ou porque nós temos uma justificação para isso. É sempre melhor sermos nós a ter a justificação, ok? É sempre melhor que nós tenhamos a tinta e o balde de tinta connosco e não fique lá atrás, ok? Portanto, é isso, é a convocatória desta obra. Por fim, a última parte, muito importante. A parte deliciosa também tem as tais preces, mas são preces para nós lermos, mas não deixeis de apenas as tomar como referências, tal como nós tomamos como referência uma obra qualquer que consultemos numa biblioteca quando estamos a fazer um estudo, ok? Porque a fé... A oração certa é a do coração. E nesta obra é-vos dito como orar. Vamos olhar um resumo. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe o peçais. Prece é uma evocação. É quando o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece pode ser um pedido, um agradecimento ou um louvor. Prece é vibração. É quando mais nos aproximamos de Deus. É uma expansão íntima da alma com o seu Criador. O capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1, nos traz as condições da prece. O que Jesus deixou em relação a como fazer uma prece? Está bem claro. Fazermos nossa prece com fé e devoção. Recolhidos na paz, conversarmos com Deus nosso Pai, ou com Jesus, ou com os nossos amigos espirituais, em poucas palavras, mas com grande fé no coração. Palavras bonitas ou da boca para fora não surte efeito. O que interessa a Deus é a intenção do que nos leva a rezar. É a vontade de melhorarmos, de chegarmos mais perto dele em pensamentos de bondade, para que ele nos guie na prática da verdade, da caridade e do amor. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam, através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Emmanuel. Recordo-vos, meus amigos, que quando Jesus Cristo profere o Sermão da Montanha, ele pretende endereçar 3 práticas muito comuns do judaísmo da altura, que era a esmola, o jejum e a oração. E esta parte insere-se exatamente na oração, na prece.
E é quando ele, no Sermão da Montanha, nos ensina aquela linda prece do Pai Nosso. Ele dá-nos esta prece. Mas a prece, tal como aqui vimos, ela não deve ser da boca para fora, nem é tanto melhor quanto mais palavras tiver, nem quanto mais público, mais em público o fizermos. Não, nada disso. Isso era os que os judeus na altura faziam e se autopromoviam. Não só pela esmola, não só pelo jejum, mas também rezavam e faziam prece enorme para toda a gente ver. Não, a prece é de recolhimento, é de coração. Mas a prece, para ser bem feita, tal como, e eu vou outra vez utilizar a metáfora da tinta, ok? A prece tem 3 passos, qualquer prece. Qualquer prece deve louvar o Senhor, deve agradecer e deve pedir. É claro que a maior parte de nós só se lembra do pedir e o resto ortigas com elas. Mas tem que ter as 3 coisas. E como é que isto... Lembrem-se da tinta. A tinta, se vocês quiserem pintar esta parede, primeiro vão-lhe pôr um primário. Chamemos-lhe isto o louvor. Depois vamos-lhe pôr uma primeira de mão. É o agradecimento. E por fim vamos fazer o acabamento, uma segunda de mão. É o pedido, se assim entenderem. Ok? A prece contém isto. Orar bem assim. Agora pergunto-vos eu, se uma prece completa leva 10 minutos a fazer, quanto tempo levará a meia prece? Ok, só a prece mesmo, não há nem meias nem completas, ok? Muito bem. Meus amigos, a relação desta obra com a obra básica. Portanto, cá vimos o livro dos Espíritos nas suas 3 vertentes, filosófica, científica e moral. Depois vimos a dos médios numa vertente eminentemente científica. E em 1864, a imitação do Evangelho, que depois em 1865 é publicada, antes de sair ali o Céu e o Inferno, é publicada já como o Evangelho segundo o Espiritismo, na área moral, baseada na 3ª parte do livro dos Espíritos, das leis morais. Depois temos o Céu e o Inferno, nesse mesmo ano de 65, baseada na parte 4ª, que vai ser a próxima obra que nós vamos aqui conversar sobre ela, se não me engano, em 11 de Abril, terá assim, para aí, pronto. E, por último, de novo, e esta vai se inserir de novo na parte moral, e, por último, da codificação básica, a 5ª obra, a Gênesis, que se vai fundamentar fundamentalmente na primeira parte do livro dos Espíritos, eminentemente científica, da área eminentemente científica. Meus amigos, eu para vos preparar esta palestra consultei toda esta literatura que aqui está. Isto são as várias versões do Evangelho, esta é a versão atual, os outros livros da obra básica, o filme que nós vimos da biografia, aqueles filmezinhos do Evangelho, de como rezar, as outras, cá está a prece, aquele livro da coragem onde vimos também falar da prece, o Espírito Emmanuel, e mais uns livros que aqui temos de ciência que sempre nos interessa. Esta musiquinha que estamos a ouvir aqui está. Eu estou a gravar esta palestra, como habitualmente faço, para além da transmissão que está a ser feita em direto e vai ficar também no site aqui da casa. Eu também irei publicar neste canal Espiritismo JG, basta só pôr aí no Google, e estarei à vossa disposição para qualquer pergunta no tempo que ainda nos sobra, mas se mesmo assim quiserem, ou em particular, ou porque não sobra tempo, para tirar dúvidas comigo e quiserem me escrever espiritismo.jg@gmail.com, terei todo o gosto em vos responder. Era o que eu tinha para vocês. Muito obrigado pela vossa atenção e estou à vossa disponibilidade para qualquer pergunta. Peço-vos a todos que se unam a mim. E é bem-vindo este irmão que também se une a nós. Vamos unir-nos e concentrar o nosso pensamento em Cristo. Não é por acaso que vos trago aqui hoje a referência de Cristo. Afinal, estivemos a falar da obra dele. Estamos a falar dos Evangelhos. Cristo como um intermediário entre nós e o Criador. Digamos como um pintor mais avançado que nós, mas que também nos convoca a que nós próprios saibamos pintar. Pintar protegendo-nos com um primário,
consolidando o que vamos adquirindo com uma primeira de mão e olhando para o futuro com fé, esperança, com uma segunda de mão. Assim, e como nós vimos hoje, orar tem sempre estas três faces: louvar, agradecer e pedir. Convoco-vos então a darmos o primário, a louvar. Vamos louvar o Senhor, o nosso Criador, por esta obra maravilhosa que está à nossa volta, enfim, por nós próprios, que somos também obra dele. É maravilhoso, todos os dias nós descobrimos algo novo, todos os dias sentimos que há espaço para nós progredirmos, quer intelectualmente, quer moralmente. Enfim, quando julgamos, quando o egoísmo do homem limitado pensa que já sabe tudo, já descobriu tudo, não. Só descobriu é que há muito mais para descobrir, e cada vez que descobre, mais descobre. Só sei que nada sei, como alguém diria. Ora bem, uma obra assim é digna de louvor, porque é infinita, é progressiva, conduz-nos à perfeição, que é o objetivo final a que o Criador nos fadou a todos. Com o primário dado, com este louvor, vamos então agora exercitar a nossa primeira de mão e vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus também, servindo-nos dos intermediários como Cristo e a espiritualidade superior que se manifesta tão bem nesta obra. Vamos agradecer essa oportunidade exatamente de aqui e agora, neste mundo, neste tempo em que vivemos, podemos descobrir estes pequenos detalhes sobre a prece, como orar melhor, o que é prece, porque é que o livro se abre sempre com aquilo que necessitamos, isto é, a oportunidade de racionalizarmos aquilo que nos tempos de menos iluminação intelectual do homem eram apenas tidos como dogmas. Devemos agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de aqui e agora nos cruzarmos com esta doutrina filosófica e moral que nos permite solidificar a nossa fé, a primeira de mão da nossa construção sobre a base do louvor a Deus. Por fim, o acabamento, a segunda de mão. E aqui, já que já temos a base garantida quanto às grandes intempéries e as paredes levantadas, bom, se elas forem fortes, podemos ousar então pedir a Deus que nos ajude a erigir o resto do edifício, que é um edifício sem fim, mas para o qual nós precisamos de força fundamentalmente para nos redescobrirmos, descobrirmos a obra do Criador, descobrirmos as leis naturais que a regem e na qual o Espiritismo nos pode dar uma grande ajuda. Mas quantas vezes nós nos esquecemos disso quando vivemos bem, então esquecemos muito disso. Vamos, pois, pedir ao Senhor, não que nos elimine os obstáculos, que são pedagógicos, muitas vezes é para nos lembrarmos do caminho. Não peçamos isto, mas peçamos é sim a força para nós nos orientarmos, a motivação para estudarmos e para fazermos e cumprirmos a lei moral maior da justiça, do amor e da caridade. Sem caridade não há salvação. E quando nós oramos pelos nossos irmãos, nós estamos a fazer um ato de amor, um ato de caridade
e estamos, no mínimo, também a ser justos com eles. Bem-haja. Uma boa semana a todos. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado, meus amigos. Obrigado.